Meu nome é Rebecca Sullivan, e no dia do meu aniversário de 30 anos, meu marido rasgou meu diploma de medicina na frente de toda a família dele. Eles riram, aplaudiram e me chamaram de impostora. O que nenhum deles sabia é que eu não era apenas uma médica comum. Eu era a cirurgia cardíaca mais jovem a liderar um transplante bem-sucedido no Hospital Geral de Boston. E quando a verdade finalmente veio à tona, foi tarde demais para todos eles. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em um trailer park nos arredores de Detroit, onde o cheiro de ferrugem e óleo de motor fazia parte do ar que respirávamos. Minha mãe, Linda Sullivan, trabalhava 3 empregos para manter o teto sobre as nossas cabeças. De dia, ela limpava escritórios no centro da cidade. À tarde, servia mesas em um restaurante rodoviário. E à noite, quando eu já deveria estar dormindo, eu a ouvia costurando roupas para vender aos vizinhos. Meu pai? Ele partiu quando eu tinha 5 anos. Deixou apenas uma fotografia desbotada e uma dívida que minha mãe levou anos para pagar. Lembro-me de sentar no degrau enferrujado do trailer, observando as crianças do bairro brincarem com bicicletas novas, enquanto eu segurava um livro surrado de biologia que encontrei no lixo da biblioteca. "Por que você lê tanto, Rebecca?" perguntava minha mãe, passando a mão cansada pelo meu cabelo crespo. "Os livros não vão te alimentar." Mas eu sabia que sim. De alguma forma, naquelas páginas amareladas e rasgadas, eu encontrava um mundo diferente. Um mundo onde as células se dividiam com precisão matemática, onde o coração humano batia 70 vezes por minuto, onde havia ordem no caos. Eu decorava cada diagrama, cada termo médico, cada ilustração de órgãos e sistemas. Aos 10 anos, eu já sabia nomear todos os ossos do corpo humano. Aos 12, entendia o ciclo de Krebs melhor do que minha própria professora de ciências. A escola era meu refúgio e minha prisão. Os outros alunos me chamavam de nerd do trailer, a menina estranha que cheira a sabão barato. Eles não entendiam por que eu preferia ficar na biblioteca durante o intervalo em vez de socializar. Não entendiam que cada minuto desperdiçado era um minuto a menos para sair daquele lugar. Aos 15 anos, algo mudou. A senhora Patterson, minha professora de biologia, me chamou depois da aula. Ela era uma mulher negra com cabelos grisalhos e olhos que pareciam enxergar através das mentiras que contamos a nós mesmos. "Rebecca", ela disse, colocando uma pilha de formulários sobre a mesa. "Você tem um dom. Não o desperdice por medo ou por acreditar no que os outros dizem sobre você." Eram formulários de inscrição para bolsas de estudo, programas para estudantes de baixa renda com alto desempenho acadêmico. Ela havia preenchido metade deles para mim, destacando cada linha em que eu precisava assinar. "Eu não tenho dinheiro para as taxas de inscrição", murmurei, as bochechas queimando de vergonha. "Já está pago", ela respondeu simplesmente. "Agora, você só precisa acreditar que merece." Aquela noite, sentei com minha mãe no sofá rasgado do trailer. Mostrei-lhe os papéis, as oportunidades, os sonhos impressos em tinta preta sobre papel branco. Ela chorou. Não lágrimas de tristeza, mas de esperança misturada com medo. "Se você for, minha filha, promete que nunca vai esquecer de onde veio. Promete que vai usar essa chance não apenas para você, mas para todas as meninas como você." Eu prometi. E mantive essa promessa tatuada no coração durante cada momento difícil que viria depois. Aos 16 anos, recebi a carta. Bolsa integral para a Universidade de Michigan, com moradia incluída. Quando abri o envelope, minhas mãos tremiam tanto que quase rasguei o papel. Minha mãe gritou tão alto que os vizinhos vieram ver o que havia acontecido. Pela primeira vez na vida, vi orgulho genuíno nos olhos dela. A universidade foi um choque cultural violento. Enquanto meus colegas de classe discutiam suas férias em Paris e suas casas de veraneio em Cape Cod, eu trabalhava no refeitório lavando pratos para ter dinheiro extra. Usava as mesmas 3 calças jeans durante todo o semestre e comprava livros didáticos usados com páginas rabiscadas por estudantes anteriores. Mas eu não me importava.
Cada aula era uma revelação, cada laboratório uma aventura. Eu absorvia conhecimento como uma esponja ressecada, finalmente tocando água. Anatomia, fisiologia, bioquímica, farmacologia, cada disciplina me aproximava do meu objetivo, salvar vidas. Foi no 3º ano que descobri minha verdadeira paixão, cirurgia cardíaca. Durante uma palestra do Dr. Marcus Chen, um renomado cirurgião cardiovascular, vi pela primeira vez um vídeo de uma cirurgia de transplante de coração, o órgão pulsante, vermelho e vital, sendo cuidadosamente removido de um doador e colocado em um receptor. A precisão dos movimentos, a dança delicada entre vida e morte. Naquele momento, soube, era isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. É uma especialidade extremamente competitiva, avisou-me o Dr. Chen depois da aula quando me aproximei com perguntas. Especialmente para mulheres que vêm de onde você vem. Então vou ter que ser melhor do que todos os outros, respondi olhando diretamente nos olhos dele. Ele sorriu. Foi um sorriso de reconhecimento, de alguém que já havia lutado batalhas semelhantes. Sim, você vai. E pelo seu olhar, acho que você é capaz. Os anos seguintes foram brutais. Enquanto meus colegas dormiam 5 horas por noite, eu dormia 3. Enquanto eles estudavam nos finais de semana, eu estudava nos finais de semana e durante todas as madrugadas. Não havia espaço para erro, não havia margem para falhar. Cada prova, cada apresentação, cada avaliação clínica era uma oportunidade de provar que eu pertencia àquele lugar. Formei-me com honras máximas, summa cum laude, a primeira da minha turma. Quando subi ao palco para receber meu diploma, procurei minha mãe na plateia. Ela estava lá, usando o único vestido bom que possuía, chorando copiosamente e segurando um pequeno buquê de flores que provavelmente custou mais do que ela podia pagar. Aquele pedaço de papel não era apenas meu, era nosso. Era de todas as horas que ela trabalhou até a exaustão para que eu pudesse ter livros. Era de todos os jantares que pulou para que eu pudesse comer. Era de todos os sonhos que ela sacrificou para que os meus pudessem se tornar realidade. Doutora Rebecca Sullivan, ela sussurrou quando me abracei, as lágrimas manchando meu capelo. Minha menina é uma doutora. Mas o diploma era apenas o começo. A residência em cirurgia geral no Hospital Geral de Massachusetts foi onde o verdadeiro teste começou. Plantões de 36 horas, decisões de vida ou morte tomadas em segundos, superiores que não toleravam nada menos que perfeição. Havia apenas outras 2 mulheres no meu programa de residência, entre 15 homens. E todos os dias, de alguma forma sutil ou não tão sutil, éramos lembradas de que não pertencíamos ali. As mulheres não têm a força física para cirurgias longas, comentou um dos cirurgiões senhores durante um procedimento de 8 horas. Eu estava no lado oposto da mesa, mantendo a retração às 6 horas seguidas, sem reclamar, enquanto ele fazia pausas para esticar as costas. Não respondi. Apenas continuei trabalhando, porque sabia que cada palavra de defesa seria usada como prova de que éramos emocionais demais para a cirurgia. Mas havia um residente que parecia diferente, Nathan Hayes. Alto, cabelos londros sempre perfeitamente penteados, olhos azuis que pareciam gentis. Ele vinha de uma família de médicos proeminentes, avô, pai, tio, todos cirurgiões renomados. Ele tinha o tipo de pedigree que abria portas automaticamente. E pela primeira vez na minha vida, alguém daquele mundo olhou para mim e viu além das roupas baratas e da origem humilde. Mas isso, eu só descobriria muito mais tarde, foi o começo do meu maior erro. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história.
Nathan Hayes entrou na minha vida como uma rajada de vento fresco em um dia sufocante de verão. Era meu segundo ano de residência, e eu estava no meio de um plantão de 30 horas quando o vi pela primeira vez operando. Suas mãos se moviam com uma confiança tranquila, cada corte preciso, cada sutura perfeita. Ele não gritava com as enfermeiras como os outros cirurgiões, não humilhava os residentes mais jovens. Havia algo diferente nele. Boa captura, ele disse depois de uma cirurgia de emergência em que eu identifiquei uma complicação que todos os outros haviam perdido. Não estava acostumada com elogios. Estava acostumada com críticas, com olhares de dúvida, com comentários sobre como eu tinha sorte ou trabalhava duro para compensar a falta de talento natural. Mas Nathan parecia genuíno. Ele olhava para mim como se realmente me visse. Começamos a tomar café juntos entre os turnos. Conversas curtas no início. Casos clínicos, técnicas cirúrgicas, artigos que havíamos lido. Mas, gradualmente, as conversas se aprofundaram. Ele me contou sobre a pressão de carregar o nome Hayes, sobre como seu pai esperava que ele se tornasse chefe de cirurgia antes dos 40 anos. Eu contei sobre Detroit, sobre o trailer, sobre minha mãe trabalhando 3 empregos. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele disse uma noite, enquanto dividíamos uma pizza morna na sala de descanso às 3 da manhã. Tudo o que eu tenho foi entregue a mim. Tudo que você tem, você conquistou. Aquelas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Pela primeira vez, alguém reconhecia a minha luta não com pena, mas com admiração. Eu me senti vista, valorizada, compreendida. O relacionamento cresceu devagar, como uma planta que encontra luz entre as rachaduras do concreto. Roubávamos momentos entre cirurgias, um toque rápido de mãos no corredor, um sorriso compartilhado durante uma apresentação de caso, mensagens de texto enviadas às escondidas durante reuniões intermináveis. 6 meses depois, ele me convidou para jantar. Um restaurante de verdade, não a lanchonete do hospital ou a pizzaria barata perto do metrô. Eu não tinha roupa adequada. Gastei metade do meu salário miserável de residente em um vestido preto simples em uma loja de departamento. Quando cheguei ao restaurante e vi as toalhas brancas, os garçons de veleto, as taças de cristal, quase dei meia volta. Você está linda, Nathan disse, levantando-se para me receber. E pela primeira vez na vida, acreditei. Durante o jantar, ele falou sobre o seu futuro, sobre como queria abrir uma prática privada depois da residência, se especializar em cirurgia cardíaca pediátrica, fazer a diferença na vida das crianças. Os olhos dele brilhavam quando falava de salvar crianças nascidas com defeitos cardíacos congênitos. E você? Ele perguntou, pegando minha mão na tela. Onde você se vê daqui a 5 anos? Cirurgiã cardiovascular. Respondi sem hesitar. Quero trabalhar em um grande centro de trauma. Quero estar lá quando alguém chega com o coração falhando e precisa de alguém que saiba como salvá-lo. Ele apertou minha mão. Vamos fazer isso juntos. Essa promessa soou como um voto, como se estivéssemos construindo não apenas carreiras paralelas, mas um futuro compartilhado. 3 meses depois, ele me convidou para conhecer a família dele. A mansão dos Hayes ficava em um subúrbio elegante de Boston, o tipo de lugar onde os gramados eram cortados com precisão milimétrica e os carros na garagem custavam mais do que minha mãe ganharia em 10 anos. Meu estômago se revirou quando paramos em frente ao portão de ferro. Relaxa, ele disse, percebendo a minha atenção. Eles vão te amar. Mas eu sabia que não. E eu estava certa. A mãe de Nathan, Victoria Hayes, me cumprimentou na porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela era alta, magra, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um colar de pérolas que provavelmente valia mais do que a minha educação inteira. Seu olhar me escaneou da cabeça aos pés em menos de 3 segundos,
avaliando, julgando, encontrando-me insuficiente. Rebeca, ela disse, pronunciando meu nome como se fosse uma palavra estrangeira que ela não tinha certeza de como articular. Nathan nos contou sobre você. O jantar foi uma tortura refinada. O pai de Nathan, Dr. William Hayes, falou principalmente sobre golfe e investimentos. A irmã mais nova de Nathan, Charlotte, mal disfarçou seu desinteresse, checando o telefone a cada 5 minutos. E Victoria fez perguntas que pareciam educadas na superfície, mas eram afiadas como bisturis por baixo. Então, querida, sua mãe também é médica? Não, ela trabalha em limpeza e costura. Um silêncio constrangedor. Victoria tomou um gole de vinho, os olhos frios. Que trabalhadora! E seu pai? Ele nos deixou quando eu era criança. Outro silêncio. Charlotte riu baixinho, fingindo que era tosse. William limpou a garganta e mudou de assunto para algo sobre o mercado de ações. Nathan segurou minha mão debaixo da mesa, apertando-a em um gesto de apoio, mas eu podia sentir a tensão em seus dedos. Ele estava desconfortável, pego entre dois mundos que não se encaixavam. Depois do jantar, enquanto Nathan me levava de volta para o meu pequeno apartamento compartilhado, o silêncio no carro era ensurdecedor. Eles só precisam de tempo para te conhecer, ele disse finalmente, os olhos fixos na estrada. Nathan, sua mãe me olhou como se eu fosse sujeira nos sapatos dela. Ela é assim com todo mundo no início, é só o jeito dela. Mas eu sabia que não era verdade. Victoria Hayes não me via como uma pessoa. Ela me via como uma ameaça, como alguém que não pertencia ao mundo cuidadosamente construído dela. Eu era a menina do trailer, que ousou sentar à mesa deles. Ainda assim, eu amava Nathan. Ou pelo menos amava a ideia dele. Amava como ele me fazia sentir quando estávamos sozinhos, vista, valorizada, digna. Amava como ele falava do nosso futuro como se fosse uma certeza, não uma possibilidade. Amava como na frente dele eu podia esquecer por alguns momentos de onde vim e apenas ser eu mesma. 1 ano depois, ele me pediu em casamento. Foi simples, sem fanfarra, depois de uma cirurgia particularmente difícil de 18 horas, enquanto assistíamos o nascer do sol do telhado do hospital. Ele tirou uma caixa do bolso do jaleco e se ajoelhou ali mesmo, ainda vestindo scrubs manchados de sangue. Rebecca Sullivan, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Você me faz querer ser um médico melhor, uma pessoa melhor. Case-se comigo? Eu disse sim. Como poderia não dizer? Naquele momento, com a cidade despertando abaixo de nós e a promessa de um futuro brilhante à nossa frente, tudo parecia possível. A notícia do nosso noivado foi recebida com reações mistas. Minha mãe chorou de alegria pelo telefone, fazendo 1000 perguntas sobre quando seria o casamento e se ela precisaria comprar um vestido novo. Meus colegas residentes me cumprimentaram com abraços genuínos. Mas quando Nathan contou à família dele, o silêncio que se seguiu foi glacial. Você tem certeza? Perguntou Victoria quando fomos jantar para comemorar. Ela nem sequer olhou para mim quando fez a pergunta, como se eu não estivesse sentada bem ali ao lado do filho dela. Absoluta, Nathan respondeu, passando o braço ao redor dos meus ombros. Mas é que... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Vocês vêm de mundos tão diferentes. Casamento é difícil o suficiente sem adicionar complicações. Complicações? Repeti, a voz mais afiada do que pretendia. Victoria finalmente me olhou, com aqueles olhos azuis, frios e calculistas. Diferenças de classe, querida. Não estou tentando ser cruel, apenas realista. Nathan foi criado de uma certa maneira, com certas expectativas. E você? Bem, você teve uma criação muito diferente. Victoria! William interveio, o tom de advertência. Mas o dano estava feito.
As palavras pairavam no ar como veneno, impossíveis de retirar. Natan se levantou abruptamente. Nós estamos indo. Rebecca é a mulher que eu escolhi, e se você não pode respeitar isso, então não precisa fazer parte do nosso casamento. Foi a primeira vez que o vi defender-me contra a família dele. E por um momento, acreditei que ele sempre ficaria do meu lado, que o amor seria suficiente para superar as barreiras que separavam nossos mundos. Planejamos um casamento pequeno e simples. Eu não tinha dinheiro para nada extravagante, e Natan disse que não se importava. Só quero você, ele sussurrou, beijando minha testa. Mas Victoria tinha outros planos. Ela apareceu no meu apartamento uma tarde, sem avisar, usando um tailleur bege impecável e carregando uma pasta de couro cara. Sentou-se no meu sofá surrado, sem ser convidada, e colocou a pasta sobre a mesinha de café rascada. Precisamos conversar. Sobre eu. Sobre o futuro de Natan e o seu papel nele. Ela abriu a pasta e tirou um documento, um acordo pré-nupcial. Mas não era qualquer acordo, era um manuscrito de 20 páginas detalhando exatamente o que aconteceria se o casamento terminasse. Eu não teria direito a nada da família Reis, nenhuma propriedade, nenhum investimento, nenhuma participação nos negócios médicos da família. Isso é insultante, eu disse, empurrando o documento de volta para ela. É proteção, ela corrigiu, a voz fria como gelo. Você entende, querida, que há mulheres que veem homens como Natan como oportunidades? Tickets para uma vida melhor? As palavras me atingiram como um tapa. Você acha que eu tô com o seu filho por dinheiro? Não sei quais são suas motivações, mas sei que você vende nada e está prestes a casar com alguém que vende muito. É natural ter precauções. Rasguei o documento ao meio, depois em quartos, depois em pedaços tão pequenos que pareciam confete. Joguei-os no ar e os deixei cair como neve suja ao redor dos sapatos caros dela. Pode dizer a Nathan que se ele quer que eu assine isso, pode me pedir pessoalmente, mas vou te avisar agora, a resposta será não. Eu não estou me casando com ele pelo dinheiro da família Reis. Estou me casando com ele porque eu o amo. E se você não consegue ver isso, então sinto muito por você. Vitória se levantou, limpando pedaços de papel imaginários de sua saia. Seu rosto estava vermelho, a compostura finalmente rachada. Você vai se arrepender disso, ela disse baixinho. Meninas como você sempre se arrependem quando tentam subir acima de sua posição. Ela saiu, deixando a porta aberta atrás dela. Sentei no chão, rodeada por pedaços de papel, tremendo não de medo, mas de raiva. Raiva por ser julgada não pelo que conquistei, mas por onde nasci. Raiva por ser vista como uma caçadora de fortunas quando havia lutado por cada conquista da minha vida. Quando contei a Nathan sobre a visita, ele ficou furioso. Ligou para a mãe e gritou com ela pelo telefone, algo que ele disse nunca ter feito antes. Ela é minha escolha, eu ouvi dizer. E se você não pode aceitá-la, então perca meu número. Ele desligou e me abraçou forte. Nos culpa, ele murmurou no meu cabelo. Nos culpa por ela, nos culpa por tudo. Naquele momento, acreditei que estávamos juntos contra o mundo, que nada poderia nos separar. Mas o tempo tem uma maneira cruel de revelar quem as pessoas realmente são quando a pressão aumenta. E a pressão estava apenas começando. Nos casamos em uma pequena cerimônia em Cape Cod, longe dos olhos julgadores da sociedade de Boston. Apenas 20 pessoas presentes, minha mãe, alguns amigos próximos da residência e, surpreendentemente, a família Reis compareceu. Vitória estava lá, usando um vestido creme que parecia mais apropriado para um funeral do que para um casamento, o rosto, uma máscara de educação forçada. Usei um vestido simples que comprei em uma liquidação, mas quando Nathan me viu caminhando em minha direção na pequena capela à beira-mar, os olhos dele se encheram de lágrimas. Você é perfeita, ele sussurrou quando chegou até ele. Naquele momento, cercado pelo som das ondas quebrando na praia e pelo calor do sol de junho, acreditei que havíamos vencido, que o amor tinha triunfado sobre o preconceito e que nosso futuro seria construído sobre a força do que sentíamos um pelo outro. Minha mãe estava radiante, usando um vestido azul que ela mesma tinha costurado, segurando um lenço encharcado de lágrimas felizes.
Depois da cerimônia, ela me puxou para um abraço apertado. Você merece isso, minha menina. Você merece toda a felicidade do mundo. Mas enquanto cortávamos o bolo simples de baunilha, notei Vitória observando-me com aquele olhar calculista. Charlotte estava ao lado dela, sussurrando algo que as fez rirem baixinho. William cumprimentou Nathan com um aperto de mão firme, mas quando se virou para mim, o aperto foi frouxo, desinteressado. Bem-vinda à família, ele disse, mas as palavras soaram vazias. A lua de mel foi curta, apenas 4 dias, em uma pousada modesta no interior de Vermont. Não podíamos nos dar ao luxo de mais tempo longe do hospital. Mas aqueles 4 dias foram perfeitos. Caminhamos por trilhas nas montanhas, jantamos em pequenos restaurantes locais, fizemos amor com a urgência de 2 pessoas que sabiam que a realidade logo voltaria. Vamos ser felizes, Nathan disse na última noite, traçando círculos preguiçosos nas minhas costas quando olhávamos as estrelas pela janela. Vamos ser felizes. Não importa o que a minha família diga ou faça, somos nós 2 contra o mundo. Eu queria acreditar nele. Deus, como eu queria. Voltamos para Boston e para a rotina brutal da residência. Mas agora éramos o casal Sullivan Reis, 2 residentes promissores que haviam desafiado as probabilidades. As pessoas no hospital começaram a nos ver de forma diferente, alguns com admiração, outros com inveja mal disfarçada. Deve ser bom estar casado com um Reis, comentou uma das enfermeiras do centro cirúrgico um dia, o tom carregado de insinuação. Todas essas portas que se abrem automaticamente. Apertei os punhos dentro das luvas cirúrgicas, forçando um sorriso. Sou boa no que faço, o sobrenome não tem nada a ver com isso. Mas as palavras ficaram comigo, porque começaram a aparecer sinais de que talvez ela estivesse certa. Quando fui escolhida para assistir em uma cirurgia cardíaca complexa, ouvi sussurros de que era porque era casada com Nathan. Quando apresentei um artigo em uma conferência médica, alguém comentou que deve ter sido o nome Reis que garantiu espaço. Cada conquista era manchada pela sombra de dúvida. Não importava quantas horas eu trabalhasse, quantos pacientes eu salvasse, quão perfeitas fossem as minhas suturas, sempre haveria alguém atribuindo meu sucesso ao sobrenome que agora carregava. Nathan não percebia, ou talvez não quisesse perceber. Para ele, as coisas simplesmente fluíam naturalmente. Ele sempre teve portas abertas, sempre teve pessoas dizendo sim. Ele não entendia o que era ter que lutar por cada centímetro, provar seu valor a cada momento. Você está sendo paranoica, ele disse uma noite quando mencionei as fofocas. As pessoas sempre vão falar, ignore-as. Mas eu não podia ignorar, porque cada comentário era um lembrete de que eu nunca seria vista apenas como Rebecca, a médica brilhante. Eu sempre seria a Rebecca, a esposa de Nathan Reis, a menina sortuda que se casou bem. 3 meses depois do casamento, fui aceita para uma fellowship em cirurgia cardíaca no Hospital Geral de Boston, um dos programas mais competitivos do país. Apenas 2 residentes eram escolhidos a cada ano entre centenas de candidatos. Quando recebi a carta de aceitação, gritei tão alto que Nathan veio correndo do banheiro, ainda ensaboado do chuveiro. Consegui! Consegui a fellowship! Gritei, pulando em seus braços. Consegui a fellowship! Ele me girou no ar, rindo. Eu sabia que você conseguiria. Você é incrível! Mas quando compartilhei a notícia com outros residentes, as reações foram mistas. Alguns me cumprimentaram genuinamente. Outros sorriram com os lábios apertados, os olhos dizendo o que suas bocas não diziam. Claro que você conseguiu. Você é uma Reis agora. A gota d'água veio de um residente chamado Marcos, que havia se candidatado ao mesmo programa e sido rejeitado. Parabéns, ele disse, o sarcasmo gotejando de cada sílaba. Deve ser bom ter conexões familiares no comitê de seleção. O que você está insinuando? Exigi. O Dr. William Reis faz parte do conselho do hospital, não faz? Engraçado como essas coisas funcionam. Meu sangue gelou. Fui direto para o escritório de Nathan naquela noite, a carta de aceitação amassada na minha mão. Seu pai teve algo a ver com isso? Perguntei sem rodeios. Nathan levantou o olhar dos gráficos de pacientes que estava revisando, confuso. Com o quê? Com minha fellowship. Seu pai falou com alguém? Usou influência?
Eu posso ter mencionado a ele que você estava se candidatando, e ele pode ter mencionado ao Dr. Richardson que eu tinha uma esposa talentosa no programa, mas isso é tudo. Você foi selecionada por mérito. Você não tinha o direito, sussurrei, as lágrimas queimando nos meus olhos. Você não tinha o direito de fazer isso. Fazer o quê? Falar bem da minha esposa? Rebeca, todo mundo faz networking na medicina. É assim que o mundo funciona. Não é assim que o meu mundo funciona, gritei. Eu cheguei onde cheguei sozinha. Cada passo, cada conquista foi minha. E agora você contaminou isso. Agora nunca vou saber se consegui porque sou boa o suficiente ou porque seu pai fez um favor. Nathan se levantou, frustrado. Você está sendo irracional. Você é boa o suficiente. Melhor do que a maioria dos residentes aqui. Meu pai só abriu a porta. Você foi quem entrou por ela. Mas ele não entendia. Aquela porta deveria ter sido aberta por mim, não pelo sobrenome que eu carregava. Saí do escritório dele e voltei para nosso apartamento. Um espaço muito maior e mais bonito do que eu jamais poderia pagar sozinha, é claro, presente de casamento dos reis. Sentei no sofá caro em um apartamento que não parecia meu, usando um sobrenome que carregava mais peso do que eu havia imaginado. Pela primeira vez desde o casamento, me perguntei se havia cometido um erro terrível. Mas enterrei essa dúvida. Disse a mim mesma que estava apenas cansada, estressada, sendo paranoica como Nathan havia dito. Afinal, ele me amava, e amor significava apoio, certo? Mesmo que esse apoio viesse de maneiras que eu não havia pedido. A fellowship começou em julho, no auge do verão de Boston. As primeiras semanas foram intensas, cirurgias complexas, decisões de vida ou morte, pacientes cuja sobrevivência dependia da precisão dos nossos movimentos. Eu me destaquei. Minhas mãos eram firmes, minhas decisões rápidas e corretas, meu conhecimento profundo. Doutora Amanda Foster, a cirurgiã cardíaca sênior que liderava o programa, me chamou à parte depois de um transplante de coração particularmente difícil. Sullivan, ela disse usando meu nome de solteira propositalmente. Você tem um dom. Raramente vejo residentes com esse nível de intuição cirúrgica. Continue assim e você vai longe. Aquelas palavras significaram mais para mim do que qualquer elogio que eu já havia recebido, porque vinham de alguém que me via apenas pelo que eu era capaz, não por quem eu havia lhe casado. Mas em casa, as coisas começaram a mudar. Nathan ficou cada vez mais ocupado com os seus próprios casos, suas próprias ambições. Jantares se tornaram raros, conversas se tornaram transacionais, como: você pegou a roupa da lavanderia? Lembra de pagar a conta de luz? Preciso dormir, tenho cirurgia às 6. E então veio o convite. Um envelope grosso e cremoso com a escrita elegante de Victoria. Um jantar formal na mansão Reis para comemorar o aniversário de William. Traje formal, presença obrigatória. Tenho plantão naquela noite, avisei. Você pode trocar com alguém, ele disse, sem levantar os olhos do laptop. Nathan, é um trauma de nível 1, eu não posso simplesmente... Rebeca, é o aniversário do meu pai, você precisa estar lá. A forma como ele disse aquilo, como uma ordem e não um pedido, me fez parar. Preciso? Finalmente ele me olhou, a expressão cansada. Sim, você precisa. Você é parte desta família agora, quer goste ou não, e isso significa aparecer para eventos importantes. Troquei meu plantão. Custou-me um favor que não podia pagar, mas troquei. Comprei um vestido novo que mal podia pagar com meu salário de fellow. Arrumei meu cabelo em um salão caro pela primeira vez na vida. Quando cheguei à mansão Reis, a festa já estava em pleno andamento. Havia pelo menos 50 pessoas, médicos proeminentes, empresários, políticos locais, todos vestidos impecavelmente, todos segurando taças de champanhe que provavelmente custavam mais do que o meu aluguel mensal costumava custar. Victoria me cumprimentou na porta com aquele sorriso falso que eu havia aprendido a reconhecer. Rebeca, que interessante escolha de vestido, ela disse, os olhos escaneando meu vestido preto simples, enquanto ela usava algo que provavelmente era alta costura. Obrigada por me receber, respondi,
mantendo a voz educada. Nathan apareceu ao meu lado, colocando a mão na minha cintura, mas mesmo aquele toque parecia performático, como se ele tivesse me exibindo como uma propriedade que havia adquirido. A noite foi uma sucessão de conversas constrangedoras. Pessoas me perguntando sobre o meu trabalho, o tom sugerindo que era mais um hobby do que uma carreira. Comentários sobre como Nathan havia se casado bem. Apesar de tudo, Charlotte me ignorou completamente, exceto para perguntar em voz alta se eu sabia usar todos os talheres quando nos sentamos para jantar. Mas o pior veio quando William fez um brinde. Ele levantou sua taça de vinho e sorriu para o grupo reunido. Gostaria de agradecer a todos por virem celebrar comigo esta noite. Como muitos de vocês sabem, construir um legado médico não é apenas sobre habilidade cirúrgica. É sobre manter padrões, tradições, excelência. E estou orgulhoso de dizer que meu filho Nathan está seguindo esses passos. Ele pausou, olhando diretamente para Nathan com orgulho genuíno. Então, quase como um pensamento tardio, seus olhos deslizaram brevemente para mim. E sua esposa, Rebecca, está aprendendo o que significa ser parte da família Reis. Aprendendo. Como se eu fosse uma estudante sendo treinada, como se minha própria carreira médica, minhas próprias conquistas, não significassem nada comparadas à honra de carregar o nome deles. Olhei para Nathan, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que corrigisse seu pai, mas ele apenas sorriu e ergueu sua taça, juntando-se ao brinde. Naquele momento, algo dentro de mim rachou. Uma fissura pequena, quase imperceptível, mas estava lá, e apenas cresceria. Os meses seguintes trouxeram uma mudança significativa na minha carreira. Eu estava realizando cirurgias cada vez mais complexas, liderando equipes, tomando decisões críticas que salvavam vidas. Meu nome, meu verdadeiro nome, Rebecca Sullivan, começou a aparecer em publicações médicas, artigos sobre técnicas inovadoras que desenvolvi, estudos de casos sobre pacientes que desafiaram as probabilidades sob meus cuidados. A doutora Foster me chamou em seu escritório uma tarde de outubro, o sol outonal entrando pelas janelas grandes. Sullivan, sente-se, ela disse, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa. Ela tinha aquela expressão séria que me deixava nervosa. Nunca se sabia se vinha um elogio ou uma crítica devastadora. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Abri e encontrei documentos oficiais do hospital. Meu coração acelerou enquanto lia. Estamos te oferecendo uma posição permanente como cirurgiã cardiovascular júnior, ela disse, um pequeno sorriso finalmente aparecendo em seu rosto normalmente austero. Você completaria a fellowship e entraria direto na equipe. É extremamente raro para alguém tão jovem. Mas você ganhou isso, Rebecca. Cada maldita sutura. Minhas mãos tremiam segurando os papéis. Uma posição permanente no Hospital Geral de Boston, aos 28 anos. Era o tipo de conquista com que a maioria dos cirurgiões só sonha depois de anos de trabalho em hospitais menores. Eu não sei o que dizer, sussurrei. Diga sim, e então continue sendo a cirurgiã extraordinária que você já é. Mas Sullivan, ela pausou, os olhos encontrando os meus com intensidade. Mas isso vai gerar ciúmes. Prepare-se para isso, especialmente de pessoas próximas a você. Não entendi completamente o aviso dela até chegar em casa naquela noite. Encontrei Nathan na sala, já com uma taça de uísque na mão, o que era incomum para ele em noites de semana. Não vai acreditar no que aconteceu, exclamei, entrando com a pasta ainda nas mãos. A doutora Foster me ofereceu uma posição permanente. Nathan, isso é incrível! Esperei a explosão de alegria, o abraço, a comemoração. Em vez disso, ele tomou um gole longo do uísque, o rosto tenso. Que rápido! Ele disse, a voz estranhamente plana. Rápido? A maioria dos fellows precisa fazer pelo menos 2 anos em posições temporárias para conseguir algo permanente. Você está conseguindo isso imediatamente. Estou conseguindo porque sou boa no que eu faço. Tenho certeza que você é. Mas estou dizendo que é conveniente, o timing. Conveniente? Repeti,
sentindo a raiva começar a borbulhar. Você acha que isso tem a ver com o seu sobrenome de novo? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Um gesto que eu havia aprendido significava que ele estava frustrado, mas tentando não mostrar. Não estou dizendo isso. Estou apenas... É muita coisa acontecendo muito rápido, você não acha? Não, Nathan, não acho. Acho que estou colhendo os frutos de anos de trabalho insano, de noites sem dormir, de perder eventos sociais, de sacrificar tudo pela medicina. Isso não é sorte ou conveniência, é conquista. Ele finalmente me olhou e havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Algo que parecia perigosamente próximo de ressentimento. Você está certa, ele disse, colocando a taça na mesa com mais força do que o necessário. Parabéns, Rebecca. Isso é uma grande conquista. Mas as palavras soavam vazias. Ele subiu para o quarto sem me beijar, sem me abraçar, deixando-me sozinha na sala com a minha vitória que de repente parecia azeda. Liguei para minha mãe naquela noite, precisando ouvir uma voz que genuinamente se alegrasse por mim. Minha bebê! Ela gritou do outro lado da linha quando contei a notícia. Minha bebê é uma cirurgia de verdade agora! Eu sabia! Eu sempre soube que você ia fazer coisas incríveis! Chorei no telefone, deixando que a alegria pura dela lavasse a estranheza da reação de Nathan. Minha mãe sempre me via pelo que eu era, não pelo que eu representava ou ameaçava. Mas aquela noite marcou o início de uma mudança sutil, mas inegável no meu casamento. Nathan começou a chegar em casa mais tarde. Encontros de estudo que se estendiam até a madrugada, cirurgias que correram além do esperado, conversas que morriam assim que eu entrava na sala. Então, as reuniões de família Reis se tornaram mais frequentes. Jantares mensais que eram mais interrogatórios do que celebrações. Em novembro, durante o jantar de ação de graças, Victoria preparou o terreno para o que viria. Rebecca, querida, ela disse, cortando o peru com precisão cirúrgica. Ouvi dizer que você recebeu uma posição no hospital que inesperado. Inesperado? Bem, você sabe como essas coisas são. Política hospitalar, favores entre departamentos. William, você não acha que o comitê de contratação teve alguma influência externa? William limpou a garganta, claramente desconfortável. Victoria, talvez não seja um momento... Não, está tudo bem, interrompi, minha voz cortante como um bisturi. Gostaria de ouvir o que ela está insinuando. Victoria sorriu, aquele sorriso de cobra que eu havia aprendido a temer. Não estou insinuando nada, querida, apenas observando que é notável como sua carreira decolou depois de se casar com Nathan. Quase como... Bem, certas portas se abrissem automaticamente. Charlotte riu do outro lado da mesa. Mãe, você é terrível! Estou apenas sendo honesta. Na nossa posição, precisamos reconhecer quando alguém está se beneficiando de associações. Senti o sangue ferver nas minhas veias. Associações? Vocês querem dizer meu casamento? Acham que eu estou usando Nathan para avançar minha carreira? Ninguém está dizendo isso. Nathan interveio rapidamente, mas sua defesa veio tarde demais e fraca demais. Não, deixe ela terminar, exigi, encarando Victoria. Por favor, esclareça seu pensamento. Victoria delicadamente limpou a boca com o guardanapo, tomando seu tempo. Tudo o que estou dizendo, Rebecca, é que você veio de circunstâncias modestas e agora está numa posição de prestígio considerável. É natural que as pessoas façam conexões, especialmente quando seu marido vem de uma família que tem influência substancial. Minha posição no hospital foi oferecida porque liderei com sucesso 15 cirurgias cardíacas complexas este ano com 0 mortalidade. Porque publiquei 3 artigos em revistas médicas revisadas por pares. Porque a doutora Amanda Foster, uma das cirurgias mais respeitadas do país, acredita no meu trabalho, não por causa do sobrenome que carrego. Claro, querida, disse Victoria, mas o tom deixava claro que ela não acreditava em uma palavra.
Olhei para Nathan, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que colocasse sua família no seu lugar. Mas ele apenas olhava para o prato, empurrando batatas de um lado para o outro com o garfo. Levantei-me da mesa. Com licença, perdi o apetite. Subi para o antigo quarto de Nathan, onde havíamos deixado algumas roupas para visitas. Sentei na cama tremendo, não de frio, mas de raiva pura. Olhei pela janela para o jardim perfeitamente cuidado, as árvores já sem folhas no inverno que se aproximava. Nathan veio atrás de mim 20 minutos depois. Você não precisava reagir dessa forma. Reagir assim? Nathan, sua mãe basicamente me chamou de oportunista na frente de toda a família. Ele apenas... Ela é assim. Você sabe como ela é. E você? Como você é, Nathan? Porque de onde eu estou sentada, parece que você concorda com ela. Não concordo, ele protestou, mas a falta de convicção na voz era evidente. Então me diga, Nathan, me diga agora, olhando nos meus olhos, você acredita que eu mereci minha posição no hospital? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Seus olhos desviaram dos meus. É complicado. Não, não é, sussurrei, sentindo algo dentro de mim se despedaçar. É sim ou não? E o seu silêncio é uma resposta. Dormi sozinha naquela noite, na cama de hóspedes. Nathan não tentou me procurar. Pela primeira vez desde que nos casamos, fiquei deitada na escuridão de uma casa que nunca seria minha, numa família que nunca me aceitaria, ao lado de um homem que não conseguia me defender. E comecei a me perguntar se o amor que eu pensava que tínhamos era real ou apenas outra ilusão que eu havia construído, desesperada para pertencer a algum lugar. Voltamos para Boston no dia seguinte, a viagem de carro marcada por um silêncio pesado. Nathan tentou conversar algumas vezes, mas eu respondia com monossílabos. O que havia para dizer? As palavras dele, ou a falta delas, já haviam dito tudo. De volta ao trabalho, mergulhei ainda mais fundo na medicina. Se meu casamento estava desmoronando, pelo menos minha carreira estava florescendo. Cada cirurgia era uma prova. Cada paciente salvo era uma evidência de que eu pertencia ali, independentemente do meu sobrenome. Mas os sussurros continuaram. No vestiário, ouvi nerceiras comentando: "Claro que ela conseguiu aquela posição. Você não sabe quem é o sogro dela?" Na cafeteria, residentes mais jovens cochichavam: "Ela só está aqui porque se casou bem." E a cada comentário a ferida crescia. Não só a dor de ser injustamente julgada, mas a dor de saber que meu próprio marido secretamente concordava com eles. Em dezembro, fui convidada para palestrar numa conferência médica nacional em Chicago. Um evento prestigioso, onde só os melhores cirurgiões do país eram convidados a compartilhar suas técnicas e descobertas. Quando contei a Nathan, esperava pelo menos um pouco de entusiasmo. Em vez disso, ele franziu as sobrancelhas. Chicago? Quando? Semana do dia 15. Essa semana é o evento de caridade da minha mãe. Você prometeu que iria. Nathan, essa é uma conferência nacional. É importante para minha carreira. E o evento da sua mãe é importante para nossa família. Rebecca, você não pode continuar colocando o seu trabalho acima de tudo. Você está brincando. Você, que trabalha 80 horas por semana, está me dizendo para não colocar o trabalho acima de tudo? É diferente. Por quê? Porque você é um homem? Porque você é um reis? Porque eu não estou tentando provar nada, ele explodiu. Você está tão obcecada em mostrar que é boa o suficiente que está destruindo o nosso casamento. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós, impossíveis de recolher. Eu estou destruindo o nosso casamento? Repeti lentamente. Não sua mãe que me trata como lixo? Não sua família que age como se eu fosse uma oportunista? Não você que não consegue me defender? Sou eu que estou destruindo as coisas? Nathan passou as mãos pelo rosto, exausto. Eu não posso fazer isso agora. Tenho uma cirurgia às 6 da manhã. Ele pegou suas coisas e foi dormir no quarto de hóspedes. E pela primeira vez, não tentei detê-lo. Fui para Chicago. Dei minha palestra para uma audiência de 300 cirurgias, apresentando uma técnica inovadora que havia desenvolvido para reparos valvulares cardíacos. Recebi uma ovação de pé.
Cirurgiões renomados me procuraram depois, querendo discutir meu trabalho, oferecendo colaborações. Naquele palco, sob aquelas luzes, sendo aplaudida por meus méritos reais, senti algo que não sentia há meses. Validação pura, não manchada por dúvidas ou insinuações. E percebi algo doloroso. Eu me sentia mais em casa entre estranhos que reconheciam o meu talento do que na mansão dos reis, ou até mesmo no apartamento que dividia com Nathan. Quando voltei para Chicago, Nathan mal falou comigo. A tensão em casa era palpável. Dormíamos em quartos separados. Nossas conversas eram funcionais, transacionais. O amor que um dia nos uniu parecia ter evaporado, deixando apenas ressentimento e mágoa. E então veio janeiro, meu aniversário de 30 anos. Victoria insistiu em fazer uma festa. Não por mim, eu sabia, mas para manter as aparências. O que as pessoas vão pensar se não celebrarmos? Ela disse ao telefone. Não queria ir. Cada fibra do meu ser gritava para recusar. Mas Nathan implorou. Por favor, Rebecca, por mim, é apenas uma noite. Apenas uma noite, ele disse. Ele não tinha ideia de quão certo estava. Aquela noite mudaria tudo. A manhã do meu 30º aniversário começou com silêncio. Nathan já havia saído quando acordei, deixando apenas um bilhete na cozinha. Nos vemos na festa. N. Sem feliz aniversário, sem beijo de despedida, apenas aquelas 4 palavras frias em sua caligrafia apressada. Passei o dia no hospital, como sempre. Tinha 2 cirurgias agendadas, uma substituição valvular e um reparo de aneurisma aórtico. Ambas correram perfeitamente. Meus pacientes sobreviveriam, suas famílias chorariam de alívio, e eu teria salvado 2 vidas no meu aniversário. Deveria ter sido suficiente. Deveria ter me feito sentir realizada. Mas enquanto lavava o sangue das mãos no vestiário, olhando meu reflexo no espelho embaçado, tudo o que sentia era um vazio crescente. A mulher que me encarava de volta parecia cansada, com olheiras profundas e cabelos presos em um coque apertado que puxava meu couro cabeludo. — Você vai à festa? — perguntou a doutora Foster, aparecendo atrás de mim enquanto guardava seus pertences no armário. — Tenho que ir — respondi, secando as mãos com mais força do que o necessário. — Não parece muito entusiasmada para sua própria festa de aniversário. Forcei um sorriso. — Família do meu marido, você sabe como é. Ela me estudou por um momento. Aqueles olhos penetrantes que já haviam avaliado 1000 situações de vida ou morte, agora focados em mim. — Sullivan, posso te dar um conselho não solicitado? — Claro. — Não deixe ninguém, nem família, nem marido, nem ninguém, fazer você duvidar do que conquistou. Você é uma cirurgiã excepcional. Lembre-se disso, não importa o que aconteça. Eu vi algo profético na maneira como ela disse aquilo que me fez interromper. Por que parece que você está me avisando sobre algo? Ela fechou o seu armário com um clique metálico. Porque eu já vi mulheres brilhantes serem destruídas não por falta de talento, mas por estarem cercadas pelas pessoas erradas. Não deixe que isso aconteça com você. Ela saiu, deixando suas palavras ecoando no vestiário vazio. Voltei para casa e me vesti com cuidado. Escolhi um vestido vermelho escuro, não preto, como Victoria provavelmente esperava, mas algo com cor, com vida. Se esta seria outra noite de julgamentos silenciosos e sorrisos falsos, pelo menos eu estaria vestida como alguém que se recusava a desaparecer. Soltei meu cabelo, deixando os cachos naturais caírem sobre os meus ombros. Coloquei o colar que minha mãe me deu quando me formei na faculdade de medicina. Uma corrente simples de prata com um pequeno coração. Não era caro, como as joias que Victoria usava, mas significava algo real. Quando cheguei à mansão Reis às 7 da noite, a festa já estava acontecendo. Carros caros alinhados na entrada circular, luzes brilhantes nas janelas, o som de música clássica fluindo pela porta aberta. Respirei fundo antes de entrar. O salão principal estava lotado, pelo menos 80 pessoas, todas vestidas elegantemente, todas segurando cálices de champanhe, todas pertencendo àquele mundo de uma forma que eu não pertenceria. Reconheci alguns faces, colegas do hospital,
amigos da família Reis, pessoas importantes cujos nomes eu deveria saber, mas não me importava em lembrar. Victoria veio até mim imediatamente, usando um vestido de seda dourado que provavelmente custava mais do que o meu carro. Rebeca, querida, você chegou, ela disse, beijando o ar perto das minhas bochechas. Que vestido ousado. Vermelho. Que interessante escolha. Obrigada por organizar isso, respondi, mantendo minha voz educada apesar do insulto envelado. Bem, não poderíamos deixar seu 30º passar despercebido, podíamos? É um marco importante, afinal. Embora, deva dizer, 30 já é considerado um pouco tarde para certas coisas. Certas coisas? Questionei. Embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Filhos, querida. Você e Nathan estão casados há quanto tempo agora? 2 anos? E ainda nem sinal de netos? Estou começando a me perguntar se você está priorizando sua carreira sobre a família. Apertei o cálice de champanhe que um garçom acabara de me dar, sentindo o vidro pressionar meus dedos. Minha carreira salva vidas. Isso também é importante. Claro, claro, ela disse, mas o tom deixava claro que ela não achava. Bem, aproveite sua festa. Nathan está em algum lugar por aí, provavelmente falando sobre medicina com o Dr. Harrison. Você sabe como os homens são. Ela se afastou, deixando um rastro de perfume caro e veneno sutil. Encontrei Nathan na biblioteca, exatamente onde Victoria disse que estaria. Ele estava conversando animadamente com um grupo de médicos mais velhos, rindo de algo que alguém havia dito. Quando me viu, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo antes de se recompor. Rebeca, aqui está você, ele disse, estendendo a mão. Aceitei e ele me puxou para o círculo. Cavalheiros, minha esposa, doutora Rebecca Sullivan Reis. Ah, sim, a jovem cirurgiã prodígio, disse o Dr. Harrison, um homem de cabelos grisalhos e barriga proeminente. Ouvi falar do seu trabalho, muito impressionante para alguém tão jovem. O jeito como ele disse jovem soou como inexperiente ou sortuda. Obrigada, respondi simplesmente, aprendendo que, às vezes, o silêncio era mais poderoso do que qualquer defesa. A conversa continuou, mas eu mal participava. Observava Nathan, como ele gesticulava, como ele ria, como ele parecia completamente à vontade naquele ambiente. Ele pertencia ali de uma forma que eu nunca pertenceria. Não importava quantos diplomas eu tivesse, quantas vidas eu salvasse, eu sempre seria a intrusa, a outsider que havia se infiltrado em seu mundo através do casamento. Às 8h30, Victoria bateu em uma taça de cristal, chamando a atenção de todos. Queridos amigos e família, obrigada por virem celebrar o aniversário da Rebeca conosco esta noite. Como muitos de vocês sabem, Rebeca se juntou à nossa família há 2 anos e tem sido uma experiência interessante para todos nós. Risadas educadas encheram o salão. Meu estômago se apertou. Rebeca veio de origens humildes e trabalhou muito duro para chegar onde está hoje. E certamente é admirável essa ambição. Embora às vezes me pergunte se ela realmente entende o peso e a responsabilidade de carregar o nome Reis. O salão ficou em silêncio. As pessoas trocavam olhares desconfortáveis. Nathan estava parado ao meu lado, imóvel como uma estátua. Mas esta noite não é sobre filosofar sobre classe social ou ambição. É sobre celebrar. Nathan, querido, você preparou algo especial? Nathan deu um passo à frente e, pela primeira vez naquela noite, olhou diretamente para mim. Havia algo em seus olhos que não consegui decifrar. Nervosismo? Determinação? Raiva reprimida? Rebeca, ele começou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Quando nos conhecemos, eu achei que havia encontrado alguém especial, alguém diferente. E você era diferente, ambiciosa, trabalhadora, determinada a fazer um nome para si mesma. Meu coração começou a bater mais rápido. Algo estava errado, eu podia sentir. Nathan, o que você está fazendo? Sussurrei, mas ele não parou. Então, minha mãe sugeriu que dessemos a você um presente que realmente refletisse sua jornada, algo para te lembrar de onde você realmente veio. Ele se virou e pegou algo da mesa atrás dele.
Quando se virou de volta, meu coração parou. Nas mãos dele estava meu diploma de medicina, a moldura que eu mantinha no meu escritório em casa, o pedaço de papel que representava anos de trabalho brutal, noites sem dormir, sacrifícios imensuráveis. Este diploma, ele disse, segurando para que todos pudessem ver, supostamente representa suas conquistas. Mas quantas dessas conquistas foram realmente suas, Rebecca? Quantas portas se abriram porque você se casou com um rei? Nathan, pare! Implorei, minha voz quebrando. Por favor! Você sempre quis provar que era boa o suficiente sozinha. Então talvez seja a hora de você realmente fazer isso, sem o nome Reis, sem as conexões, sem as vantagens que o nosso casamento te deu. E então, diante de 80 pessoas, diante da sua família, diante de colegas do hospital, diante de estranhos que vieram apenas para o espetáculo, ele abriu a moldura, removeu meu diploma e começou a rasgá-lo. O som do papel se rasgando ecoou no salão como um tiro. Uma vez, 2, 3 vezes. Pedaços do meu diploma caindo no chão de mármore como neve suja. O salão estava em completo silêncio. Ninguém se movia. Ninguém respirava. Eu olhei para os pedaços do meu diploma no chão, o papel que minha mãe havia chorado ao me ver receber, o símbolo de cada sacrifício, de cada hora de estudo, de cada momento de dúvida superado. Rasgado, destruído, tornado lixo. Olhei para o Nathan, procurando algum sinal do homem que eu pensava conhecer, do homem que eu havia amado, mas havia apenas um estranho ali, com olhos frios e lábios curvados em algo que quase parecia satisfação. Feliz aniversário, Rebecca, ele disse baixinho. Victoria começou a aplaudir. Lentamente outros se juntaram, risadas nervosas, aplausos constrangidos, murmúrios de choque e aprovação mórbida. Fiquei ali parada, no meio daquele salão elegante, cercada por pessoas que me desprezavam, ao lado de um homem que havia prometido me amar, olhando para os pedaços destruídos da minha conquista mais preciosa. E algo dentro de mim morreu naquele momento. Não meu espírito, não minha força, mas a parte de mim que ainda acreditava que o amor poderia superar tudo, que a bondade existia naquele mundo cruel, que eu poderia pertencer a algum lugar além do onde eu vim. Aquela parte morreu, e o que nasceu em seu lugar era algo muito mais perigoso. Respirei fundo, limpei as lágrimas que haviam começado a cair e olhei direto nos olhos do Nathan. Você cometeu um erro, disse, minha voz surpreendentemente firme. Eu? Ele riu, mas soava forçado. Acho que você não entende a situação que está. Oh, eu entendo perfeitamente, respondi. Entendo que você acabou de destruir um pedaço de papel, mas aquele papel não era minha conquista, Nathan. Era apenas um símbolo. Minhas mãos ainda sabem operar, minha mente ainda sabe salvar vidas. Meu talento não estava naquele diploma, estava em mim o tempo todo. Olhei ao redor do salão, para todos aqueles rostos julgadores. E vocês vão descobrir isso, continuei, minha voz crescendo. Todos vocês vão descobrir quem eu realmente sou e vão se arrepender disso. Virei-me e caminhei em direção à saída, minha cabeça erguida, meus passos firmes. Ouvi Victoria dizer algo atrás de mim, ouvi o Nathan me chamar, mas não parei. Saí daquela mansão pela última vez, sob a chuva fina de janeiro que havia começado a cair, sem casaco, sem me importar. Porque naquele momento, no pior momento da minha vida, finalmente entendi algo crucial. Eles podiam rasgar meu diploma, podiam destruir meu sobrenome, podiam tirar tudo o que eu pensava que tinha, mas não podiam tirar quem eu era. Não podiam apagar o que eu sabia, não podiam destruir o que eu havia me tornado através do meu próprio suor e sangue. E agora, livre das expectativas, livre do peso de tentar pertencer onde nunca fui desejada, eu poderia finalmente mostrar a eles o que uma mulher traída, humilhada e subestimada era capaz de fazer. A guerra havia começado, e eles não tinham ideia de quão mal armados estavam para lutar contra mim. A chuva havia se transformado em tempestade quando cheguei ao meu carro. Mãos tremendo, consegui destrancar a porta e entrei, encharcada, o vestido vermelho grudando na pele como uma segunda camada.
Agarrei o volante com força, os nós dos dedos brancos, e deixei sair um grito que vinha do fundo da minha alma, não de tristeza, mas de raiva pura e cristalina. Dirigi sem rumo por horas pelas ruas vazias de Boston. A cidade dormia, indiferente à minha dor, as luzes dos semáforos piscando em vermelho e verde, refletindo nas poças de água. Cada luz que passava parecia pulsar com a batida do meu coração acelerado. Eventualmente, encontrei-me estacionada em frente ao hospital, o único lugar que sempre fez sentido, o único lar que nunca me rejeitou. Entrei pelos fundos usando meu crachá de identificação. Os corredores estavam quietos às 3 da madrugada, apenas o som distante de monitores cardíacos e o passo suave das enfermeiras do turno da noite. Fui direto para o vestiário, tranquei a porta e finalmente desabei. Sentei no chão frio, ainda vestindo aquele maldito vestido vermelho, e chorei. Não as lágrimas delicadas de tristeza, mas soluços violentos que sacudiram todo o meu corpo. Chorei pela garota de Detroit que acreditava que o trabalho duro seria suficiente. Chorei pela mulher que pensou que o amor poderia superar a diferença de classes. Chorei pela médica que teve a sua maior conquista literalmente rasgada em pedaços diante de uma plateia que aplaudiu. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando as lágrimas finalmente secaram, algo havia mudado. A dor ainda estava presente, queimando no meu peito como ácido, mas agora havia algo mais, uma clareza fria e cortante. Nathan queria me destruir. Seu marido queria me ver rastejando de volta para o trailer park de onde eu vim. Eles queriam que eu desaparecesse, envergonhada e derrotada, provando que eu nunca pertencia ao mundo deles. Mas o que eles não entendiam, o que nunca poderiam entender, é que eu já havia sobrevivido a coisas piores do que humilhação pública. Havia sobrevivido à pobreza, à fome, ao desprezo, à solidão. Eu havia construído uma vida inteira a partir do nada, e se eles achavam que rasgar um pedaço de papel me destruiria, estavam terrivelmente enganados. Levantei-me do chão, limpei o rosto e olhei para o espelho. A mulher que me encarava de volta tinha olhos vermelhos e maquiagem borrada, mas havia algo diferente nela agora. Uma dureza, uma determinação. Eles vão se arrepender, sussurrei para o meu reflexo. Vão se arrepender de cada segundo. Troquei de roupa, vestindo scrubs limpos do armário, joguei o vestido vermelho no lixo, não precisava mais de símbolos daquela vida. Prendi o cabelo em um rado de cavalo apertado e lavei o rosto com água fria até que apenas a médica permanecesse, sem rastros da mulher humilhada. Passei o resto da noite no escritório da doutora Foster, que mantinha aberto para emergências. Liguei meu notebook e comecei a pesquisar. Primeiro, verifiquei meus registros médicos, cada cirurgia, cada procedimento, cada paciente. A documentação era impecável. Minha taxa de sucesso era de 98,7%, uma das mais altas do hospital. Minhas avaliações de pacientes eram excelentes. Meu trabalho falava por si só. Depois, comecei a cavar mais fundo. Se Nathan e sua família queriam guerra, precisaria de munição. E a família Reis, por mais polida que parecesse na superfície, certamente tinha esqueletos no armário. Às 6 da manhã, a doutora Foster chegou para o início do seu turno e me encontrou ainda ali, cercada de papéis e com 3 xícaras vazias de café ao meu lado. "Sullivan", ela disse, surpresa ao me ver ali. "Você esteve aqui a noite toda?" "Tive uma noite esclarecedora", respondi, sem levantar os olhos da tela. Ela fechou a porta atrás dela e sentou-se na cadeira ao lado da minha. "Ouvi rumores sobre a sua festa de aniversário, sobre o que seu marido fez." Minhas mãos pausaram sobre o teclado. Rumores viajam rápido. Boston é uma cidade pequena quando se trata de médicos de elite, e o que Nathan Hayes fez foi imperdoável. Ela pausou, estudando meu rosto. "Mas pelo olhar nos seus olhos, você não está aqui para chorar sobre isso." "Não", confirmei, finalmente olhando para ela. "Estou aqui para planejar." Um pequeno sorriso tocou os lábios dela. "Boa, porque entre você e eu, sempre achei aquela família Reis insuportavelmente arrogante. Se há algo que eu possa fazer para ajudar..."
Na verdade há, interrompi. Preciso de um favor de você. Um favor que pode ser complicado. Estou ouvindo. Preciso de acesso aos arquivos antigos do hospital. Registros de contratações, decisões do conselho, correspondências internas. Especialmente qualquer coisa envolvendo o Dr. William Hayes e sua influência nas decisões administrativas. A doutora Foster levantou uma sobrancelha. Isso é informação altamente confidencial. Eu sei. E você está pedindo por quê? Porque eles me acusaram de usar conexões para avançar na carreira. Se vou ser acusada de algo, quero garantir que eles sejam expostos pelas mesmas falhas que me atribuem. William Hayes está no conselho há 20 anos. Tenho certeza de que não foi apenas mérito que o manteve lá. A doutora Foster ficou em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando na mesa. Finalmente, ela suspirou. Oficialmente, não posso te dar acesso a esses arquivos, ela disse cuidadosamente. Mas posso acidentalmente deixar meu login conectado no computador quando sair para o almoço, e se alguém usar esse tempo para revisar alguns documentos, bem, erros acontecem. Sorri pela primeira vez desde a noite anterior. Obrigada. Não me agradeça ainda. O que você está planejando é arriscado, Sullivan. Os reis têm muito poder nesta cidade. Tinham, corrigi. Tinham poder. Mas poder construído sobre mentiras e privilégios não é real. E eu estou prestes a provar isso. Naquele dia, operei 3 cirurgias. Cada uma foi perfeita. Cada paciente sobreviveu. E cada vez que segurava um bisturi, cada vez que fazia um corte preciso, cada vez que suturava um coração de volta à vida, eu me lembrava. Esta era a minha verdadeira identidade. Não esposa de reis, não a garota de Detroit, mas a doutora Rebecca Sullivan, cirurgiã cardiovascular, salvadora de vidas. Durante meu intervalo para almoço, fiz exatamente o que a doutora Foster havia sugerido. Usei o computador dela para acessar arquivos antigos do hospital. O que encontrei foi ainda melhor do que esperava. William Hayes havia usado sua posição no conselho repetidas vezes ao longo dos anos para garantir posições para membros da família, amigos e colegas de golfe. Havia e-mails discutindo como gerenciar o processo de seleção para favorecer candidatos específicos. Havia registros de doações estratégicas feitas justamente antes de votações importantes do conselho. Havia uma trilha clara de nepotismo e influência indevida. E o mais interessante, Nathan havia conseguido sua posição de residência no Hospital Geral de Boston não porque ele era o melhor candidato, mas porque seu pai havia feito uma doação generosa de $500 mil ao departamento de cirurgia naquele ano. A ironia era tão deliciosa que quase ri em voz alta. Nathan me acusou de usar conexões, quando sua carreira inteira foi construída sobre o dinheiro e influência do pai. Copiei tudo para um drive USB, criptografei os arquivos e guardei em um lugar seguro. Esta seria minha pólice de seguro. Naquela noite, quando finalmente voltei para o apartamento que dividia com Nathan, encontrei a porta destrancada. Ele estava na sala, ainda usando as roupas da festa da noite anterior, uma garrafa de uísque pela metade na mesa de centro. Onde você esteve? Hospital. Claro, sempre o hospital. Ele riu amargamente. Você sabe que todo mundo está falando sobre o que aconteceu na festa? Imagino que sim. Foi exatamente o espetáculo que você e sua mãe planejaram, não foi? Foi ideia da minha mãe. Ela disse que você precisava ser colocada no seu lugar. E você simplesmente concordou? Rasgou meu diploma? Me humilhou diante de 80 pessoas porque sua mãe sugeriu? Você não entende a pressão que eu tô sobre, Rebecca. Meu pai espera que eu siga os passos dele. Minha mãe está constantemente lembrando que me casei abaixo do meu nível. E você só piorou a tudo sendo tão bem-sucedida. Olhei para ele, este homem que eu havia amado, e senti apenas pena. Então é isso. Você me destruiu porque estava com ciúmes. Não é ciúme, eu gritei.
É vergonha, ok? Vergonha de que minha esposa esteja superando a minha carreira. Vergonha de que as pessoas falem mais sobre as suas cirurgias do que as minhas. Vergonha de que eu tenha sido eclipsado por alguém que veio de um trailer park. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Finalmente, ele havia dito a verdade. Toda a máscara de amor e apoio caiu, revelando o que realmente havia por baixo. Um homem pequeno, inseguro, que não conseguia suportar que sua esposa fosse melhor que ele. Obrigada, eu disse calmamente. Obrigada? Ele perguntou confuso. Por finalmente ser honesto. Por me mostrar quem você realmente é. Economizou bastante tempo. Fui para o quarto, peguei uma mala e comecei a empacotar minhas coisas. Nathan apareceu na porta. O que você está fazendo? Saindo. Esta nunca foi minha casa de qualquer forma. Rebecca, espera! Podemos conversar sobre isso. Não há nada para conversar, Nathan. Você fez a sua escolha. Escolheu sua família, seu orgulho ferido, a sua necessidade de se sentir superior. E eu escolho a mim mesma. Para onde você vai? Isso não é mais problema seu. Terminei de empacotar, peguei apenas o essencial, roupas, documentos importantes, alguns livros de medicina. Deixei para trás todas as joias que ele me deu, todos os presentes caros, todos os símbolos da vida reis. Não precisava de nada deles. Na porta me virei para olhá-lo uma última vez. Sabe o que é fanizo, Nathan? Você rasgou meu diploma pensando que estava me destruindo, mas aquele papel não significava nada comparado ao que eu aprendi para consegui-lo. Você pode rasgar o símbolo, mas não pode rasgar o conhecimento, não pode rasgar a habilidade, não pode rasgar quem eu me tornei. Rebecca, vou te enviar os papéis do divórcio. Assina eles e então nunca mais entre em contato comigo. Saí daquele apartamento pela última vez, descendo as escadas porque não queria esperar pelo elevador, cada passo me levando mais longe daquela vida, daquele erro, daquela versão de mim que achou que o amor de um homem poderia validar sua existência. Dirigi até um hotel modesto perto do hospital e aluguei um quarto. Era pequeno, básico, nada como o apartamento luxuoso que acabara de deixar. Mas era meu, pago com meu dinheiro, escolhido por mim, livre de qualquer influência reis. Deitei na cama estreita e olhei para o teto rachado. Meu telefone tocou. Nathan, provavelmente. Desliguei e bloqueei o número. Depois bloqueei Victoria, Charlotte, William, cada membro daquela família tóxica removido da minha vida com um simples toque. O silêncio que se seguiu era glorioso. Peguei meu telefone novamente e liguei para o único número que importava. Alô? A voz sonolenta da minha mãe atendeu. Mãe, eu disse, e minha voz finalmente quebrou. Mãe, eu preciso de você. Rebecca, bebê, o que aconteceu? Contei tudo. A festa, o diploma rasgado, Nathan, a família, tudo. Ela me ouviu em silêncio, apenas fazendo pequenos sons de compreensão e raiva enquanto eu falava. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Esses reis pensam que são melhores que nós, pensam que dinheiro e nome significam algo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, minha filha, você vale mais do que toda aquela família junta. Você sempre valeu. Eu sei, mãe, e vou provar isso. Como? Um sorriso lento se formou nos meus lábios, fazendo o que faço melhor, sendo melhor que todos eles, sendo tão inegavelmente brilhante que eles não terão escolha se não reconhecer. Essa é minha menina, mostre a eles do que você é feita. Depois que desliguei, fiquei acordada por horas, planejando. O divórcio seria o primeiro passo. Rápido, limpo, sem pedir nada além do meu nome de volta. Deixaria Nathan com tudo, o apartamento, os presentes, até mesmo a aliança que deixei na mesa de cabeceira. Não queria nada que carregasse a marca deles. O segundo passo seria mais delicado. Precisaria construir uma reputação tão sólida, baseada em mérito tão indiscutível, que ninguém jamais pudesse questionar minha competência novamente. E o terceiro passo?
Bem, o terceiro passo envolveria garantir que a verdade sobre a família Reis viesse à luz. Não por vingança, ou pelo menos não apenas por vingança, mas porque sistemas construídos sobre privilégios não merecidos precisavam ser expostos. Adormeci enquanto o sol nascia, exausta, mas estranhamente em paz, porque pela primeira vez em anos eu estava completamente livre. Livre das expectativas, livre dos julgamentos, livre da necessidade de provar que merecia estar num mundo que nunca me quis. E nessa liberdade, encontrei algo muito mais poderoso do que amor ou aceitação. Encontrei a mim mesma. E a mulher que encontrei era imparável. Os 3 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Mudei-me para um apartamento pequeno em Cambridge, a 20 minutos do hospital, um espaço que era apenas meu. Sem móveis caros, sem obras de arte pretensiosas, apenas o essencial. E, pela primeira vez desde que me casei, consegui respirar. Mergulhei no trabalho com uma ferocidade que surpreendeu até a doutora Foster. Aceitei todos os casos difíceis que outros cirurgiões recusavam. O paciente de 82 anos com válvula mitral comprometida que ninguém achava que sobreviveria à cirurgia, operei. A criança de 7 anos com um defeito cardíaco congênito complexo, fiz o procedimento e ela saiu da UTI em 4 dias. O transplante de emergência às 3 da manhã, quando todos estavam exaustos, eu estava lá, mãos firmes, mente clara. Cada cirurgia bem-sucedida era uma declaração. Cada vida salva era prova. E o meu nome, o meu verdadeiro nome, Rebecca Sullivan, sem o Reis no final, começou a aparecer em mais e mais lugares. Artigos médicos, conferências, recomendações de pacientes. Você está se matando de trabalhar, comentou a doutora Foster uma tarde depois que eu terminei minha 5ª cirurgia. 3 procedimentos hoje, isso não é sustentável. É necessário, respondi, tirando as luvas cirúrgicas. Preciso reconstruir a minha reputação, sem o sobrenome Reis obscurecendo tudo. A sua reputação nunca precisou de reconstrução, Sullivan. Sempre foi sólida. Você só estava rodeada pelas pessoas erradas que faziam você duvidar disso. Sorri fracamente. Talvez, mas agora não há dúvidas, apenas fatos. Enquanto isso, o processo de divórcio avançava. Contratei Marina Chen, uma advogada especializada em divórcios que tinha a reputação de ser implacável. Quando lhe contei o que havia acontecido, seus olhos brilharam com indignação. Ele rasgou seu diploma, em público, ela repetiu, incrédula. Rebecca, você tem base para um processo por angústia emocional, além do divórcio. Não quero dinheiro deles, eu expliquei. Só quero estar livre, limpa e completamente. Você tem certeza? Porque com o que eu estou me contando, poderíamos... Tenho certeza. O melhor tipo de vitória não é tirar deles o que têm, é provar que nunca precisei disso. Ela sorriu, admirada. Você é uma cliente rara. Muitas pessoas que eu atendo querem sangue. Eu não quero sangue, respondi. Eu quero justiça, e há uma diferença. Neiter tentou me contatar diversas vezes. Ligações, mensagens, até mesmo aparecendo no hospital. Ignorei todas. Através de Marina, enviei uma mensagem clara. Assine os papéis ou enfrente um processo público muito mais feio. Ele assinou. Mas Victoria não desistiu tão facilmente. Começou uma campanha sutil de difamação, sussurrando para as pessoas certas nos círculos sociais certos. Pobre Nathan casou-se com uma oportunista que estava apenas usando-o para progredir. Graças a Deus ele descobriu a tempo. As fofocas chegaram até mim através de colegas bem-intencionados. Cada palavra era como uma agulha, pequena, mas afiada. Mas eu não respondi. Ainda não. Estava esperando o momento certo. Esse momento chegou em abril, durante o Simpósio Anual de Cirurgia Cardiovascular de Boston, o evento médico mais prestigioso da região. Todos os grandes nomes estariam lá. Chefes de departamento, cirurgiões renomados, administradores hospitalares e, claro, a família Reis.
Eu estava convidada a apresentar um estudo de caso sobre uma técnica inovadora que desenvolvi para reparos de aneurismas aórticos. Era uma oportunidade enorme e eu me preparei minuciosamente, mas tinha um outro plano também. Marina conseguiu sob pena de registros que eu havia descoberto toda a documentação sobre as práticas questionáveis de William Hayes no conselho do hospital. E, através de contatos dela, garantiu que cópias desses documentos chegassem às mãos certas, membros da imprensa médica, administradores do hospital não alinhados com os Hayes e membros do Conselho Estadual de Ética Médica. A bomba explodiria durante o simpósio, mas eu explodiria a outra antes. No dia do evento, vesti meu melhor terno, azul marinho, corte impecável, comprado com meu próprio dinheiro. Prendi meu cabelo em um coque profissional. Usei os brincos que minha mãe me deu na formatura. Olhei no espelho e vi não a esposa rejeitada de um Hayes, mas a doutora Rebecca Sullivan, cirurgiã cardiovascular no auge da sua carreira. Cheguei cedo ao centro de convenções. O salão principal estava sendo preparado, cadeiras alinhadas em fileiras perfeitas, o palco com luzes profissionais e uma tela enorme para apresentações. Meu coração batia rápido, mas não de nervosismo, de antecipação. Enquanto conferia o meu equipamento, vi Nathan entrar com seus pais. Victoria estava impecável como sempre, usando um conjunto de seda creme e pérolas. William em um terno cinza de corte perfeito. E Nathan? Nathan parecia menor de alguma forma. Os ombros curvados, o olhar evitando o meu. Eles não me viram imediatamente. Estavam cumprimentando outros médicos, rindo educadamente, interpretando o papel de família médica perfeita. Mas eu podia ver as rachaduras agora. A forma como Victoria tocava o braço de William possessivamente, sempre que uma médica mais jovem e bonita se aproximava. A maneira como Nathan bebia seu champanhe rápido demais. As máscaras que todos usavam, tão cuidadosamente construídas, tão frágeis. A doutora Foster apareceu ao meu lado. Pronta? Mais do que nunca. Bom, porque vai ficar interessante. Acabei de ver pelo menos 3 jornalistas médicos na multidão. E eles não estão aqui apenas para a cobertura padrão. Sorri. Perfeito. Minha apresentação estava agendada para as 2 da tarde. Passei a manhã assistindo outras palestras, fazendo networking, sendo vista. Pessoas me cumprimentavam, algumas com admiração genuína, outras com curiosidade mórbida, a ex-esposa de Nathan Hayes, que havia causado tanto drama. Deixei que olhassem, deixei que julgassem, porque em algumas horas todas as suas opiniões mudariam. Às 2 em ponto subi ao palco. O auditório estava lotado, pelo menos 300 pessoas. Vi Nathan sentado na 3ª fileira com seus pais. Victoria me observava com aquela expressão de superioridade. William parecia entediado, checando o telefone. Boa tarde, comecei, minha voz clara e firme através do microfone. Sou a doutora Rebecca Sullivan, cirurgiã cardiovascular do Hospital Geral de Boston. Hoje vou apresentar um estudo de caso sobre uma nova abordagem para reparo de aneurismas aórticos complexos. Passei os primeiros 20 minutos apresentando o meu trabalho real. Mostrei imagens de cirurgias, dados de resultados, comparações com técnicas tradicionais. A audiência estava engajada, fazendo perguntas inteligentes, claramente impressionada com os resultados. Como podem ver, continuei, esta técnica resultou em uma taxa de sobrevivência de 96%, em casos que tradicionalmente teriam apenas 70% de chance de sobreviver. Isso representa vidas salvas, famílias mantidas inteiras, e foi desenvolvido não através de conexões ou nepotismo, mas através de trabalho árduo, pesquisa rigorosa e dedicação inabalável à medicina. Fiz uma pausa, deixando essas palavras pairarem. Vi Nathan endurecer na cadeira. Menciono isso porque recentemente tem havido discussões sobre mérito versus privilégio na medicina, sobre quem realmente merece estar nessa sala, nessa profissão. E acho que é importante abordarmos essa questão diretamente. A sala ficou silenciosa. As pessoas se olharam entre si. Victoria estava muito imóvel. Venho de origens humildes. Cresci em um trailer park, em Detroit.
Minha mãe trabalhava 3 empregos. Paguei minha educação com bolsas de estudo e empréstimos estudantis que ainda estou pagando. Cada oportunidade que eu tive, conquistei através de notas perfeitas, trabalho incansável e recusa a desistir. Olhei diretamente para Nathan. Alguns sugeriram que o meu sucesso veio de outras fontes, conexões maritais, favores familiares, portas abertas por sobrenomes poderosos. E talvez seja a hora de examinarmos essa acusação mais de perto, mas não sobre mim. Troquei o slide. Na tela, apareceu um gráfico mostrando doações feitas pela família Reis ao hospital ao longo dos anos, correlacionadas com posições obtidas por membros da família. Um murmúrio percorreu a audiência. Isso, eu disse calmamente, é um padrão interessante. Em 2015, uma doação de $500.000 foi feita ao departamento de cirurgia. Coincidentemente, naquele mesmo ano, Nathan Reis foi admitido para uma residência altamente competitiva, apesar de ter notas inferiores a mais de 12 outros candidatos. Nathan ficou pálido. William se levantou. Isso é um ultraje, você não tem direito. Tenho todos os direitos, interrompi, minha voz cortando a dele. Porque essas são registros públicos, e porque quando me acusaram de usar conexões, decidi investigar quem realmente estava usando o quê. Avancei para o próximo slide. E-mails entre William e membros do conselho do hospital, discutindo como gerenciar contratações para proteger nossos interesses. A sala explodiu em conversas. Jornalistas começaram a tirar fotos da tela. Administradores do hospital se olhavam com expressões de choque. Durante anos, a família Reis usou dinheiro e influência para manipular o sistema. E quando alguém como eu, alguém que realmente trabalhou por cada conquista, começou a se destacar, não podiam suportar, porque meu sucesso expunha o deles como farsa. Victoria estava de pé agora, o rosto vermelho. Isso é difamação. Vamos processá-la. Processar a verdade? Respondi. Por favor, tentem. Tenho documentação de cada alegação e a minha advogada está ansiosa para apresentá-la em tribunal. Olhei para Nathan, que estava sentado, as mãos cobrindo o rosto. Há 3 meses, meu ex-marido rasgou o meu diploma de medicina em público, dizendo que eu não merecia, que minhas conquistas eram fraudulentas. E sabe o que eu percebi? Ele estava projetando. Ele sabia, no fundo, que suas próprias conquistas eram construídas no dinheiro do pai, e não conseguia suportar estar ao lado de alguém que realmente mereceu seu lugar. Desliguei o projetor. Minha apresentação médica terminou. Os dados falam por si mesmos, tanto sobre a técnica cirúrgica quanto sobre integridade profissional. Obrigada pelo tempo de vocês. Desci do palco em silêncio absoluto. Então, do fundo da sala, alguém começou a aplaudir. Depois outro. E outro. Em segundos, metade da audiência estava de pé, aplaudindo. A outra metade estava em choque demais para se mover. Caminhei pelo corredor central, passando diretamente por Nathan e seus pais. Victoria me encarou com ódio puro. William parecia ter envelhecido 10 anos. Nathan apenas olhava para suas mãos. Do lado de fora do auditório, a doutora Foster me esperava com um sorriso enorme. Isso foi magistral. Isso foi necessário, corrigi. O conselho do hospital vai ter que investigar agora. Com essa exposição pública não tem escolha. Eu sei. E quando investigarem vão encontrar muito mais do que eu mostrei. Meu telefone tocou. Marina. Você viu as notícias? Ainda não. Liga à CNN Médica. Você é a manchete principal. Nas horas seguintes, a história explodiu. Cirurgiã expõe nepotismo em hospital de elite. Família Reis enfrenta investigação por práticas antiéticas. Médica se defende de acusações falsas com dados devastadores. E em cada artigo, meu nome. Rebecca Sullivan. Não Reis, Sullivan. A médica que salvava vidas. A mulher que se recusou a ser silenciada. 2 dias depois, William Reis renunciou ao conselho do hospital. Nathan foi colocado em licença administrativa enquanto suas qualificações eram revisadas.
Victoria, não conseguindo suportar a vergonha pública, mudou-se para a casa de veraneio deles no Cape Cod. A investigação oficial levaria meses, mas o dano à reputação dos reis foi imediato e irreparável. O império que eles construíram sobre privilégios e manipulação estava desmoronando. Quanto a mim, recebi ofertas de 4 hospitais diferentes, cada um oferecendo posições sêniores com autonomia completa. Escolhi permanecer no Hospital Geral de Boston, não porque precisava provar algo, mas porque amava o trabalho que fazia lá. A doutora Foster me chamou em seu escritório uma semana depois do simpósio. Sullivan, tenho novidades. O Conselho, em sua nova formação, gostaria de oferecer a você a posição de diretora associada de cirurgia cardíaca. Fiquei sem palavras. Diretora associada? Mas eu tenho apenas 28 anos. E você é a cirurgia mais talentosa que este hospital viu em uma década. Idade é irrelevante quando comparada à competência. Além disso, ela sorriu, o hospital precisa de uma liderança que represente mérito real, não heranças familiares. Aceitei. É claro que aceitei. No meu primeiro dia na nova posição, sentada no escritório que agora era meu, olhei pela janela para a cidade de Boston, lá embaixo. A cidade que me acolheu como uma garota assustada de Detroit. A cidade onde construí uma carreira, me casei, fui traída, destruída e renasci. Meu telefone tocou. Minha mãe. Rebeca, acabei de ver no jornal, diretora associada, minha bebê. Sorri. Lágrimas de alegria finalmente livres para cair. Conseguimos, mãe, conseguimos. Não, bebê, você conseguiu. Sempre foi você. Depois que desliguei, sentei em silêncio por um momento. Pensei em todas as versões de mim que existiram. A garota do trailer, a estudante determinada, a residente exausta, a esposa ingênua, a mulher traída, a cirurgiã vingada. Todas eram eu. Todas contribuíram para quem eu era agora. Meu ex-marido, o CEO, bem, ex-cirurgião agora, me demitiu em público por causa de mentiras sobre minha competência. Dias depois, entreguei a ele papéis de divórcio. E então, ele e sua família assistiram quando a empresa, bem, o hospital, veio para minhas mãos. Não por manipulação ou vingança mesquinha, mas porque eu era simplesmente melhor, porque mereci. A lição que Nathan pensou que eu precisava aprender, que eu não pertencia ao mundo dele, ele estava certo, eu não pertencia. Eu estava destinada a algo muito maior. E enquanto o sol se punha sobre Boston, pintando o céu de dourado e carmesim, a doutora Rebecca Sullivan, diretora associada de cirurgia cardiovascular, sorriu. Porque às vezes a melhor vingança não é destruir seus inimigos, é superá-los de uma maneira tão completa que eles se tornam irrelevantes. E eu havia feito isso exatamente. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.